Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Geselberg. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Oceania. Talvez você já ouviu falar sobre a Oceania, que na verdade é um conjunto de ilhas, territórios insulares, localizado no Oceano Pacífico. Então, quando falamos de Oceania, nós lembramos da maior ilha, que é a Austrália e Nova Zelândia. Mas também na Oceania nós temos outros territórios, né, como Papua Nova Guiné. Nós temos territórios como Ilhas Salomão, Ilhas Fiji, nós temos as Micronésias, Samoa, Samoa Americana, Togo, Tahiti e tantas ilhas que formam ali esse continente, tá? Caledônia, Nova Caledônia, até a Ilha de Páscoa, tá? Até a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. A Ilha de Páscoa é um território do Chile, pertence e está localizado na Oceania. Beleza? Então quando a gente fala da Oceania, primeira coisa que a gente lembra é a Austrália. Vamos aqui ao mapa comigo, tá? A Austrália. A Austrália é a base aí que o pessoal utiliza, né? A Austrália a gente usa aqui como referência o que é continente, o que é ilha. Então, por muito tempo os geomorfólogos utilizaram a referência limite da Austrália. Olha, se passar do tamanho territorial da Austrália é considerado continente. Se for menor, já é ilha. Então a Austrália era o limite de uma ilha. O tamanho máximo de uma ilha era a Austrália. Hoje, claro, não precisa mais disso, porque toda a terra, todo o território, todas as extensões, qualquer superfície emersa, superfície terrestre emersa, já foi descoberta, né? Graças às sondas espaciais e assim por diante. Bom, os alunos que acompanham as aulas do Centro de Mídias da Educação de São Paulo viram lá a regionalização da Oceania, né? E viram que a Oceania também pode ser dividida em regiões. Ora bolas, isso mesmo. Nós temos a região da Australásia, né? Australásia, essa região aqui, ó, seria a Australásia, que pega Austrália e Nova Zelândia. Bom, pessoal, falando sobre Austrália e Nova Zelândia, são as principais economias, local, regional, as potências econômicas, e toda vez que nós vamos representar as principais economias do mundo, os países mais desenvolvidos, com as melhores qualidades de vida, tá lá Austrália e Nova Zelândia, lá no extremo sul da Terra, estão os dois lá, esses dois países de colônias, ex-colônias britânicas, como grandes referências aí de qualidade de vida, e não é à toa também que é um dos países que recebe uma grande quantidade de imigrantes nesses dois países. E aí são considerados os países ocidentais. Eu digo, bom, peraí, professor, nós estamos falando do Extremo Oriente. E o senhor vem falar que esses países têm características de países ocidentais? Sim, Austrália e Nova Zelândia são países ocidentais, por mais que esteja no Extremo Oriente, no hemisfério sul da Terra. São países que foram colonizados pelos britânicos a partir do século XVIII. E quando você vê... Eu vou colocar um fundinho musical aqui, porque eu gosto dos hinos nacionais. Tá? Esse aqui é o hino da Austrália. O hino da Austrália, né? E aí quando você vê a característica aqui, por ser uma antiga colônia britânica, você vai ver na maioria dos países da Oceania
A bandeira britânica, aqui nós temos um desenho muito similar à nossa realidade, que é o Cruzeiro do Sul, tá? Que era a constelação referencial para as viagens dos navegantes no hemisfério sul. Então, essa é uma bandeira típica de uma antiga colônia britânica localizado na Oceania. Aí você pega e vê outro exemplo aqui. Um outro exemplo aqui, a Nova Zelândia. Né? Aí você vê, poxa, a Nova Zelândia, eu quero a bandeira, só a bandeira da Nova Zelândia. Muito parecido, de novo, com a bandeira da Austrália. O que muda é que na Nova Zelândia só tem o Cruzeiro do Sul, né? E com as estrelas vermelhas. Aí para finalizar, eu poderia colocar vários aqui, pessoal. Não vou colocar muitos não. A bandeira de Fiji, né? Não sei se dá para ver aí, pessoal. Esses países hoje são estados independentes, cada um tem a sua independência, a sua autonomia, mas ainda mantém o estandarte, a bandeira do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Isso é importante entender, pois esses países eles ainda pertencem ao que nós chamamos de Commonwealth, que é comunidade britânica. Por exemplo, se a Rainha Elizabeth chegar hoje na Austrália, a Rainha Elizabeth vai ser recebida como chefe de Estado do Commonwealth da Austrália, da Comunidade Britânica da Austrália. Se a Rainha Elizabeth chegar hoje na ilha de Fiji, nas duas ilhas da Nova Zelândia, ela é recebida como chefe de Estado daquela ilha. Então, além de serem comunidades, cada país, por exemplo, na Austrália tem lá o primeiro-ministro, na Nova Zelândia tem a primeira-ministro, eles têm os seus chefes de governo, mas chefe de Estado continua sendo a Rainha Elizabeth. Tá? Então eles são estados independentes e mantêm a ligação. E falando de Nova Zelândia, não tem como deixar de comentar sobre algo que é a paixão dos neozelandeses, australianos e dos países ali da Oceania, que é o rugby. O rugby é o principal esporte, pessoal, desse povo que vive na Oceania. O rugby é a principal seleção, a melhor seleção de rugby da história, que tem ganhado mais jogos, uma série de jogos invictos, é a seleção da Nova Zelândia, depois a seleção da Austrália, que são rivais, e a seleção de Fiji, uma pequena ilha, ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Brasil, que foi a seleção de rugby de Fiji, quando o rugby voltou a ser esporte olímpico, o rugby de 7, né, o rugby de 7. Então toda vez que fala de Oceania, fala de Austrália e Nova Zelândia, é impossível desassociar isso aqui. O rugby, um esporte muito praticado na Oceania, nesses países. E o que marca também nesses países é que antes dos jogos, antes deles realizarem as partidas, a maior parte das seleções fazem tipo uma dança tribal de seus ancestrais antes de começar o jogo. Por exemplo, a seleção da Nova Zelândia é conhecidíssima mundialmente por fazer a dança da tribo Maori, o Haka, né, que é uma dança do povo tribal Maori que vivia na Nova Zelândia antes da chegada dos britânicos. Os australianos não têm uma dança, um ritual, um canto de guerra antes dos jogos, porque a relação dos colonos britânicos com os nativos, que eram os aborígenes, não foi assim tão amistosa. Mas aí
aí é um pouco estudar e lembrar como que foi a história de ocupação dos britânicos na Austrália e Nova Zelândia. Hoje, na Nova Zelândia, essa relação entre colonos, os colonos britânicos e os povos nativos, ela é mais harmônica do que na Austrália. E outras ilhas, como Togo, Samoa, Fiji, todos esses times aí da Oceania, quando vai realizar as suas partidas de rugby, tá? Eles fazem algum tipo de ou oração, ou uma dança tribal, ou alguma forma que expressa as suas identidades, além do hino nacional. Isso é bem interessante nos povos da Oceania. Tranquilo, pessoal? Então, quando falando aí de Oceania, já lembra de rugby, lembra de Austrália e Nova Zelândia. Tá aí. Bom, o que é preciso entender? Que eu já falei, a formação geológica da Nova Zelândia, que foi um deslocamento das placas tectônicas há milhões de anos, segundo os geólogos, e formou as cadeias de montanhas. Vamos voltar aqui de novo ao mapa. Vai. Isso. Vamos lá. A Nova Zelândia. A Nova Zelândia, eu vou apagar aqui de novo, pessoal. Depois eu reproduzo novamente. No caso, a placa da Caledônia, uma placa tectônica da Caledônia, forma então a ilha da Nova Zelândia. Esse tipo de placa é formado por colisão. A formação da Nova Zelândia ocorreu pela colisão de placas tectônicas. E a colisão de placas tectônicas formou o arquipélago da Nova Zelândia. Basicamente isso. Aquelas terras que estavam submersas passaram a ficar emersas porque uma placa passou a entrar dentro da outra e aí formou a Nova Zelândia. E aqui nós temos o nome que foi batizado de Alpes neozelandeses. Alpes neozelandeses, ou seja, os Alpes do hemisfério sul. Porque quando os britânicos chegaram, tem cadeias de montanhas, tem formação de montanhas na Nova Zelândia, e aí eles viram e falaram, que lembra os Alpes suíços, né? Só que aqui é o Alpes neozelandeses. Daí, bem original, né? Os britânicos. Formou aí por causa da colisão de placas tectônicas. E aí, se você for ver o arquipélago da Nova Zelândia, é justamente, pessoal, duas ilhas, basicamente, duas ilhas em que o topo delas são essas montanhas. Então, a Nova Zelândia só existe por causa da colisão dessas placas tectônicas e a base dessa montanha, desse morro, está submerso, está abaixo do oceano. Falando agora sobre a Austrália, o que é importante falar aqui e destacar? Bom, eu estou citando, pessoal, as principais economias, os dois principais países da Nova Zelândia, da Oceania. Aqui temos a ilha da Tasmânia, beleza? E onde se concentra a maior parte da população da Austrália? A maior parte da população da Austrália se concentra nessa região aqui, pessoal, na costa leste. O que acontece? O que acontece para esse povo se concentrar aqui? Existe uma corrente marítima que se chama corrente marítima de Humboldt. Essas águas, elas passam fria, e águas frias, vou falar um negócio para você, água fria não favorece formação de nuvem, porque não evapora. Água fria não evapora, pessoal. Se não evapora, não tem condensação de umidade nas altitudes mais elevadas para a formação de nuvens e ocorrer a precipitação de chuvas. Com isso, nas áreas onde é cortado, recebe massa de ar fria, vou redesenhar aqui minha Austrália aqui para ficar melhor no mapa aí, para vocês entenderem. A massa de ar fria,
Então, ela favorece a formação de áreas desérticas, tá? Aqui a minha Austrália não tá bonita dessa vez, que ficou feia, né? Então a massa de água fria, ela pega aqui, ó, na costa oeste da Austrália e vem subindo. Ela só vai se aquecer lá na costa... Cadê minha caneta vermelha? Vai se aquecer quando passa a próxima linha do Equador. E aí já é tarde, já tá longe da Austrália, aqui da costa oeste. Já tá longe e aqui não vai chover. Então aqui nós temos uma região de deserto, né? Desfavorecendo ao clima aqui. Então aqui é uma região muito seca, região de deserto na costa oeste. Que é um lugar deserto, é a costa oeste da Austrália. E parte dessa massa de ar frio que sobe pela costa oeste também passa pela parte mais ao sul. Beleza, mas o que acontece aqui? E aí a grande sorte dos australianos é a costa leste. Pois essa massa de água de corrente frente marítima fria, que não favorece a formação de chuvas, de nuvens, ela vai correndo pelo hemisfério sul e quando chega na costa da América do Sul, ela vai subindo lá na América do Sul, fria, e não é à toa que lá também é uma região seca na costa oeste da América do Sul. E quando ela chega próxima à linha do Equador, ela se aquece e ela vem quente, quente. E quando chega aqui, pessoal, ela chega trazendo chuva. Então ela traz chuvas tanto para as ilhas da Indonésia, dessa região aqui, e também traz chuva para a costa leste da Nova Zelândia e umidade também para a costa leste da Austrália e Nova Zelândia, que é a ilha neozelandesa. Olha, se não fosse isso, a Austrália seria um imenso deserto. E favorece então as vegetações mais densas aqui na costa leste. E aí você vai ver o quê? Que a população australiana, ela vai se concentrar aonde, pessoal? Onde você acha que vai se concentrar? Onde você acha que vai se concentrar? O deserto da Austrália é um dos maiores desertos. É um dos maiores desertos aí do planeta. O deserto da Austrália é grande, né? Assista o filme Priscila, Rainha do Deserto. Priscila, Rainha do Deserto. Bom, nós teremos as maiores aglomerações urbanas na costa leste, tá? Para encerrar aqui, um erro que todo mundo comete é quando falamos assim, qual a capital da Austrália? Qual a capital da Austrália? O pessoal sempre comete esse erro. Capital da Austrália. Muitos vão falar Sydney. Sydney ou Melbourne. Né? Melbourne já foi cidade que sediou os Jogos Olímpicos. E Sydney também. Sydney em 2000 e Melbourne acho que foi em 1956. Né? E Melbourne 2000. Uma coisa que marcou nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 foi a atleta que acendeu a pira olímpica no Estádio Olímpico de Sydney, que foi uma atleta aborígene, né? E um dos momentos marcantes na história das Olimpíadas, né? Lembrando que os aborígenes, as situações, as condições, o preconceito, o racismo, as injustiças, as desigualdades, as opressões que eles sofreram pelos colonizadores. Bom, não é Sydney, não é Melbourne. A capital da Austrália é Canberra, ou Canberra, tá? A capital da Austrália é Canberra. E a capital da Nova Zelândia, aí o pessoal vai conhecer muito menos, alguns vão dizer que é Auckland, mas não é Auckland. A capital da Nova Zelândia é Wellington, tá? Capital da Nova Zelândia
é o Wellington. E eu citei esses dois países, pois são os principais países falando de Oceania. Tá? A cultura, na Austrália e Nova Zelândia tem muita coisa para você estudar, para pesquisar, tem muita curiosidade para falar. Por exemplo, na Nova Zelândia, quando chegou o rugby, né? O futebol é um esporte, pessoal, que foi globalizado pelos britânicos. A história do futebol começa com a criação das regras para legalizar as normas do futebol, porque o futebol era praticado de qualquer jeito, era um esporte muito agressivo, de contato, e aí criaram a Football Association, né, que proibiram derrubar jogador, proibiram brigas, proibiram contato, né, um esporte mais... um esporte melhor para se ver, né? Vamos ver o jogo em si, não aquela disputa travada. E aí com isso teve muita gente que não gostou, falou, o legal do jogo é a disputa. E foi a turma de rugby que foi lá e falou, não, a gente quer praticar o futebol de rugby. E daí surgiu o futebol rugby. O futebol rugby foi para os Estados Unidos e os colonos britânicos lá nos Estados Unidos criou o futebol rugby nas suas regras. Que o futebol rugby é legal, mas vamos criar o futebol rugby americano, não americano. Para o futebol americano lá nos Estados Unidos é futebol. Futebol rugby, e aí ficou o futebol para eles, né? Que é o futebol americano para nós. Na Austrália, os colonos britânicos também, que ficaram lá e praticando o rugby, teve um momento que eles passaram a praticar um outro tipo de futebol, também com as suas regras adaptadas, e daí surgiu o futebol australiano, ou futebol vitoriano. Dei uma pesquisada sobre o futebol australiano, né, que tem campeonato, é transmitido por televisão, mas é só na Austrália também. A Austrália é um país tão isolado dos outros países, a cultura, a história, eles ficaram tão isolados, por exemplo, que os colonos acabaram criando coisas particulares, únicas na Austrália, que só tem na Austrália e Nova Zelândia, tanto na fauna quanto na flora, até mesmo na questão cultural e questões geográficas, as questões dos povos, os povos nativos, né, que viviam lá, como os aborígenes. Coisas incríveis tem nessa região da Oceania. Eu, particularmente, sou apaixonado por estudar e poderia aqui ficar falando horas e horas, né, só sobre a Austrália. Eu vou parar, senão eu não consigo. Eu sou suspeito de falar. Eu sou apaixonado pela Oceania, Fiji, Austrália, Nova Zelândia. Tem muita coisa para a gente aprender sobre lá. As espécies animais, para quem gosta de biologia, pesquisem sobre a Austrália, né? O dragão do deserto australiano, dá uma pesquisada sobre isso. Um peixe que parece uma lesma que escala as árvores, que ele vai para as regiões de mangues, é um peixe. Ele vai lá e com ventosas ele acaba sugando, com as suas ventosas ele consegue escalar árvores. Coisas que você só vê na Austrália e Nova Zelândia, assim como o ornitorrinco, que é um mamífero que bota ovos, né? Só lá mesmo que você vê essas coisas. Forte abraço, pessoal, vou ficando por aqui. Eu esqueci de falar das regiões, né? As regiões são... Eu falei apenas da Australásia, que é Austrália e Nova Zelândia. Depois nós temos outras regiões, que são as regiões da Melanésia, onde está Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Nova Caledônia, as ilhas mais ao norte. Depois temos a Micronésia, que são ilhas mais próximas ao continente asiático, e a Polinésia, que é mais próximo, quer dizer, não é que é mais próximo à América do Sul, mas em direção à América do Sul. E agora sim eu vou ficar por aqui, né? Eu ainda devo um pequeno vídeo para comentar sobre globalização, que foi o assunto da aula da sexta-feira do dia 20... Não,
dia 19 de junho de 2020. Então foi nessa sexta-feira. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.